Então, esse artigo ele é da British Journal of Sports Medicine, tem o fator de impacto 11.8, foi feito por finlandeses, e o título é Programa de exercícios para quadril e core se previnem lesões por uso excessivo relacionados à corrida em corredores recreativos iniciantes adultos, um ensaio clínico randomizado de 3 grupos. O que aborda esse artigo de 2024, e o que eu acho legal desse trabalho, que me interessou bastante, é que ele trabalha com o iniciante total. Total não, quem tem 1 ano mais ou menos de treinamento, com volume de treino muito baixo, porque a maioria dos estudos trazem já os atletas. Só que, pensando, por exemplo, no meu dia a dia, por exemplo, eu atendo iniciantes que correm 1 ano, não tem um pace tão alto. Então, é essa a ideia que esse artigo quer trabalhar. Bom, na introdução. A corrida é uma das atividades físicas recreativas mais populares de todo o mundo e está associada a benefícios significativos para a saúde física e mental. Ponto importante, se a gente quer ter uma saúde física e mental, a gente tem que continuar correndo. Se a gente se lesionar, vai prejudicar a saúde física, você deixa de treinar e isso vai prejudicar a sua saúde mental. No entanto, os corredores iniciantes enfrentam um alto risco de lesões relacionadas à corrida, com taxas de incidência variando de 2,5 a 33 vezes lesões a cada 1.000 horas de exposição à corrida. Então, quanto mais tempo a pessoa está exposta à corrida, maior é a chance, mais risco ela tem de se lesionar. E essas lesões acontecem especificamente nos membros inferiores, que podem levar longos períodos de recuperação, impactando na adesão à prática esportiva e qualidade de vida. Que quando o aluno para, se ele deixa de ter o condicionamento e toda a evolução que ele tem que pausar e até voltar demora, principalmente por falta de fortalecimento. Então, o que o artigo traz? Que existem evidências claras já que apontam que programas de fortalecimento são extremamente eficientes para esportes coletivos de equipe, onde tem a maior parte dos estudos. Porém, poucos ensaios clínicos avaliaram impactos de diferentes programas de fortalecimento no risco de lesão em corredores. Óbvio que tem trabalhos, porém, geralmente é só uma modalidade de fortalecimento para a corrida. A ideia desse trabalho aqui é ver diferentes formas de fortalecimentos para o corredor. Pesquisas recentes sobre retreinamento de marcha apontam resultados promissores na redução de lesão em corredores recreativos, basicamente exercícios educativos. No entanto, há evidências limitadas sobre a eficácia de programas de prevenção baseados em exercícios, principalmente nos corredores iniciantes. A maioria dos estudos que tem, eles são aplicados em já corredores mais experientes. Então, qual que é a ideia desse trabalho? É comparar 2 programas de fortalecimento, um focado em quadril e core, e outro em tornozelo e pés. Eles vão ser comparados a um grupo controle com apenas alongamentos estáticos. Eles querem ver se os 3 grupos, quadril e core, tornozelo e pés e controle, os 3 fazendo o mesmo treinamento de corrida, o que vai acontecer? Se vai ter redução nas lesões de membros inferiores nesses corredores iniciantes. Essa avaliação de lesões é feita por meio de um questionário. E a hipótese que o trabalho traz é que os participantes do grupo intervenção 1 e 2, quadril e core, tornozelo e pés, vão apresentar significativamente menos lesões em comparação ao grupo controle. Então, o desenho desse estudo ele foi feito na Finlândia, em Tampere. Geralmente, os polares vêm dessa cidade também. Então, ele teve 3 grupos, que é o core, quadril e core, tornozelo e pés e o controle. Foi realizado em 21 e 22. Tiveram a participação de 370 corredores recreativos iniciantes, mais mulheres do que homens, com idade entre 18 e 55 anos, eles tinham que ter menos de 2 anos de experiência de corrida, com um volume semanal de até 20 km por semana, e ter a capacidade de correr pelo menos 3 km ou 20 minutos sem parar. Então, um critério bem baixo, que é justamente para pegar quem está começando a correr. Não poderiam apresentar lesões musculoesqueléticas nos últimos 3 meses e nem cirurgias nos últimos 6 meses. Foi feito um questionário de baseline para avaliar se eles tiveram alguma lesão, alguma queixa com corrida nos últimos 12 meses, que basicamente vai englobar toda a experiência de corrida desses corredores. Então, é o grupo quadril e core, o grupo tornozelo e pés,
e o grupo controle apenas com alongamentos estáticos. Lembrando que esses 3 grupos, todos fizeram o mesmo treino de corrida. Então, para os procedimentos, os treinos foram... É bem confuso esse trabalho, eu tive até um pouco de dificuldade de entender quem que deu os treinos. Eles falam ao longo de todo o trabalho que o treinamento foi supervisionado por fisioterapeutas 2 vezes por semana, complementado por treinos em casa. Só que quem montou os treinos foi um treinador com experiência em fisiologia do exercício. Mas quem tomou conta dos treinos de corrida foram os fisioterapeutas. E o fortalecimento foi realizado de 2 a 4 vezes por semana em casa. E os treinos de corrida era presencial. Aqui se adequando mais uma vez, que eu achei legal desse trabalho na minha realidade, que eu prescrevo os treinos de corrida e o fortalecimento é feito geralmente na casa dos sujeitos. Então, foi utilizado um questionário para monitorar a exposição de lesão e também para realizar o controle se o aluno fez fortalecimento ou corrida através desse Athletic Monitoring. Eu fui entrar no site dele, é muito legal. Tem muita informação americana, no Canadá. Eles utilizam muito os servers, os questionários, e eles trazem informações bem legais já exportadas em gráficos. Então, o questionário ele chama esse Problemas de Saúde do Oslo Sports Trauma Research Center. Essa foi a melhor qualidade que eu achei. Eles utilizaram a tradução para o finlandês, e aqui eu achei um trabalho brasileiro traduzindo para o português. O problema é que essa foi a melhor qualidade que o cara colocou no artigo. Então, basicamente, esse questionário ele vai ver a questão de sobrecarga. Participação dos treinos e competições, se teve alguma dificuldade ou incômodo, se teve diminuição no desempenho, se teve redução no volume de treinamento, sintomas de lesão ou doença. Aí tem várias opções, como se fosse quase uma escala Likert, né, para definir a pontuação conforme a pessoa entende, se ela teve alguma lesão ou doença, a área da lesão, esse questionário foi feito semanalmente. Então, se durante essa semana a pessoa teve alguma lesão em algum lugar, se ela teve algum sintoma, se ela ficou afastada por algum motivo, teve algum contato com o médico ou algum incômodo. Toda semana era feito esse questionário através do aplicativo e quem acompanhava esse processo e pegava os feedbacks era um fisioterapeuta. Do treino de corrida, eles relataram que foi feito por um treinador experiente, especialista em fisiologia do exercício. Aconteceu por 24 semanas, 6 meses, com 2 sessões por semana. E envolvia caminhada, dependendo da pessoa, corrida contínua ou intervalo. E o volume semanal aumentou em 30 minutos a cada 6 meses. Então, o volume semanal aumentava-se a cada 6 meses, 30 minutos para ter adaptação. A cada 6 semanas para ter adaptação. Então, teve 3 aumentos. 4 aumentos, 3 aumentos. Só que não se tem mais informações. Como que foi o treino, quantos intervalados teve, quantos treinos contínuos teve. Eles descreveram muito bem a parte de fortalecimento. Porém, a parte de treino de corrida, essas são as principais informações e ficou meio solto nesse quesito. Então, o treinador de corrida ele também foi aconselhado a dar orientações básicas sobre a técnica de corrida. Basicamente, ficar com a postura ereta, olhar para frente, comprimento da passada e uso dos braços. Informações básicas de corrida. A randomização. Ela foi feita por um estatístico que não teve mais envolvimento com o estudo. O cegamento. O participante não conhecia o que estava acontecendo no outro grupo, ele não tinha o conteúdo do outro grupo. O fisioterapeuta do estudo que fazia a coleta de dados de lesão, ou seja, do questionário, ele era a parte de quem estava aplicando os treinamentos. E o estatístico que realizou a análise das intervenções também estava cego para a alocação dos grupos. A estatística foi apresentada em média de desvio padrão. Foi calculada a incidência de todas as lesões agudas dos membros inferiores como o número de lesões vezes 1.000 horas de exposição à corrida. A prevalência de lesões por uso excessivo de membros inferiores relacionados à corrida da semana foi dividido pelo número de participantes que relataram uma lesão por uso excessivo de membros inferiores pelo número de entrevistados naquela semana. O que eles faziam? Então, eles faziam o cálculo de prevalência, pegava o todo, só que às vezes tinha pessoas que não respondiam o questionário.
Então, eles sempre ajustavam o cálculo de prevalência toda semana, que basicamente pega o volume total de pessoas, vê quantas lesões aconteceram e faz essa divisão pelo todo para ter esse número de prevalência. Não, está rodando. A prevalência média semanal também foi verificada as lesões para diferentes pontos anatômicos. Foi realizado o risco proporcional de Cox, eu não conhecia essa análise, que é uma análise de regressão múltipla que permite estimar o papel de variáveis independentes que afetam o risco. Creio que vai ser uma forma de fazer o cálculo do risco também. E foi realizado o ANOVA de medidas repetidas para comparar o efeito entre grupo e tempo. Bom, então aqui está a distribuição do fluxograma deles. Inicialmente foram 386 participantes, após os critérios de inclusão. Finalizou-se o estudo para o grupo quadril e core, 108 sujeitos, tornozelo e pé, 111 sujeitos, e o grupo controle, 106 sujeitos. Então, a média aqui de idade dos participantes eram 40 anos. A média dos participantes era 40 anos, era 80% do sexo feminino, IMC 25 de ambos, ok até. Experiência em corrida em mesa, isso é legal. A média aqui foi que eles tinham 9 meses de corrida, as sessões de treino deles, e o volume semanal de treino deles, a média aqui foi de 5 km por semana. Então, eram iniciantes totais que realizaram esse trabalho. E alguns que tiveram algumas queixas de lesões antecedentes nos últimos 12 meses, mas foi um número muito baixo. Então, aqui nesse gráfico, a gente consegue entender, ao longo das 24 semanas, essa prevalência de lesão entre os grupos. A linha azul é o grupo quadril e core. Então, pelo relato de prevalências, ele já teve visualmente o menor relato de lesões. A linha pontilhada é tornozelo e pés. E a linha preta contínua aqui é o grupo controle. Então, visualmente, a gente já observa que o grupo controle, apenas com alongamento estático em 6 meses, teve a maior prevalência de lesões semanal. Enquanto que o grupo quadril e core teve uma menor prevalência, e o grupo tornozelo e pés ficou meio termo. Isso vai ser mostrado na estatística depois. Então, do resultado, 75 lesões de membros inferiores foram registradas no grupo quadril e core em 24 semanas. 104 lesões no grupo tornozelo e pés e 94 lesões no grupo controle. Lesões, em geral, seria alguma lesão, algum desconforto, algum... fascite plantar, por exemplo. Um pequeno desconforto na sola do pé. Isso já era considerado uma lesão. E tinha separado a definição de lesões agudas como estiramento. Então, houve-se um efeito significativo na taxa de redução de lesões em relação do grupo quadril e core contra o grupo controle. Então, fazer o fortalecimento de quadril e core é efetivo em relação ao grupo controle, porém, nesse estudo, fazer o fortalecimento de tornozelo e pés não foi efetivo em relação ao grupo controle. A prevalência de lesões em alguns pontos anatômicos que eles separaram. Ocorreu, então, a diferença significativa do HIP com o controle, principalmente nas lesões de membros inferiores, lesões na coxa e lesões nos pés. Então, o grupo controle apresentou maior risco de lesão em relação a quem treinou no grupo de quadril e core. Em relação ao grupo tornozelo e pés contra o grupo controle, não teve nenhuma diferença estatística significante. A adesão semanal dos treinamentos foi a seguinte: 89% para quadril e core, 88% para tornozelo e pé e 87% no grupo controle. No total, foram 310 lesões registradas, dos quais 283, 91%, foram de membros inferiores,
e a grande maioria das lesões de membros inferiores foram caracterizadas por uso excessivo. Então, como resultados desse estudo, a gente encontra o quê? Que o grupo que treinou quadril e core teve uma redução significativa de 39% na prevalência de lesão em relação ao grupo controle. Isso aplica uma redução de 52% nas lesões aplicadas por excesso, enquanto que no grupo tornozelo e pé não houve uma diferença significativa nessa comparação entre os grupos, e houve um aumento de lesões agudas no grupo tornozelo e pé. E o grupo controle ele serviu como referência, utilizando alongamentos estáticos, e é onde apareceu o maior índice de lesões, em geral. Então, a discussão é o seguinte: primeiro, por que o grupo tornozelo e pés tiveram mais lesões agudas do que os outros grupos? Então, a teoria é que esse grupo, em relação ao grupo controle, não teria encontrado nenhuma significância, porque, segundo eles, o volume de treinamento de tornozelo e pés foi menor em relação ao grupo fortalecimento de quadril e core. Por quê? No grupo de quadril e core, eles relataram que os próprios participantes acabavam, pela evolução, ficando mais segundos na prancha, aumentando mais uma série conforme eles iam fazendo, enquanto o grupo tornozelo e pé foi caracterizado principalmente pela estranheza dos corredores iniciais em executar os exercícios de tornozelo e pé. Depois eu vou mostrar quais que são os exercícios. Contudo, lembrando que isso é iniciantes, porque em outro estudo muito bom, de 2020, ele relata que em corredores treinados, treinar tornozelo e pé, você vai ter 2,4 vezes menos risco de desenvolver lesões em relação ao grupo controle. Porém, no caso aqui, atletas treinados. Creio que o atleta treinado ele já vai ter mais essa consciência corporal e entende essa necessidade dos fortalecimentos de pé. Porque mostrando os exercícios, às vezes a pessoa acha, cara, esse exercício não está tendo tanta necessidade, tanta resposta. É diferente de você fazer uma prancha, que você faz uma prancha, já sente aquele tônus muscular mais ativado, enquanto você está fazendo o exercício de pegar uma toalha e soltar, na percepção do corredor iniciante, pode não ser tão útil. Já o corredor treinado, ele tem essa visão que é necessário fazer esses exercícios, que é uma realidade que a gente tem na aplicação prática. Então, na discussão, eles também tiveram um ponto para os efeitos agudos nas lesões. Eles tiveram 19 lesões agudas. Embora o treinamento focado no quadril e no core tenha sido eficaz na redução de lesões por uso excessivo, isso não se refletiu na prevenção de lesões agudas. No estudo, 95% das lesões agudas afetaram quadril, virilha, coxa e panturrilha. E quase todas essas lesões foram distensões musculares e câimbras que ocorreram durante os treinos intervalados ou em corridas e subidas. Novamente, volta-se da crítica desse trabalho, que ele não relatou com detalhes como é que foram esses treinos de corrida. Só falou que era 2 vezes por semana e teve esses treinos. Mas ele não falou quantidade, quantificação, nada. Só que aumentou-se 30 minutos a cada 6 semanas. Estudos anteriores demonstram um efeito protetor do treinamento de força em lesões musculares agudas. Então, é necessário, principalmente nos programas de tornozelo e pé, que teve mais lesões agudas, é necessário que em programas futuros seja realizado o treinamento geral de membros inferiores, e não treinar apenas tornozelo e pé, e sim como treinar quadríceps, posteriores, adutores, glúteo médio, glúteo máximo, para trabalhar todo o complexo dos membros inferiores. O estudo destacou que programas focados no treinamento de quadril foi eficaz na prevenção de lesões por uso excessivo em corredores iniciantes. Os achados corroboram com a teoria de que o fortalecimento dos músculos estabilizadores do core e quadril podem minimizar movimentos articulares excessivos e, consequentemente, reduzir o risco de lesões. Por outro lado, a abordagem focada no tornozelo e pé, apenas tornozelo e pé, não se mostrou eficaz na redução de lesões e até aumentou a incidência de lesões agudas, sugerindo que essa intervenção pode não ser o suficiente para iniciantes sem o fortalecimento adequado de demais estruturas. Então, como conclusão, o treinamento de fortalecimento de quadril e core é uma estratégia eficaz, de baixo custo, para prevenir lesões de uso excessivo em corredores iniciantes.
A implementação dessa abordagem pode ser facilmente feita em contextos recreativos, promovendo mais segurança e continuidade na prática da corrida. No entanto, o programa focado em tornozelo e pé ele precisa ser realizados ajustes, treinando todo o grupo inferior. Novos estudos são necessários para avaliar a aplicação e práticas do benefício a longo prazo desses programas em diferentes populações de corredores. Agora eu vou mostrar os exercícios. Então, aqui no grupo quadril e core, esses eram os exercícios propostos. Eu achei legal que o próprio artigo direciona para o link para os exercícios. Basicamente, são variações de prancha. Prancha lateral, prancha frontal, a Copenhague, que é muito eficiente, elevação de quadril, principalmente elevação de quadril unilateral, alguns exercícios de mini band, principalmente para fortalecimento de glúteo médio, que vai fazer a estabilização do quadril, exercícios de passada. Então, observa-se que esse grupo ele foi bem mais completo nessa questão de fortalecimento. Já o grupo focado apenas em tornozelo e pés, temos aqui o Toy Yoga, né, que é apenas ativação do dedão, abrir e fechar os dedos, fazer o movimento da toalha, eversão lateral, eversão e inversão, exercício de estabilidade, simulando um bozu, inversão com mini band, passadas à frente, passadas atrás, exercícios laterais. E todo mundo realizou, antes de correr, o alongamento estático, eles não colocaram no material suplementar. E toda vez, antes de correr, eles tinham que fazer 5 minutos de educativos, basicamente, que serviriam como aquecimento. Então, todos os grupos realizaram esses educativos a fim de melhorar a qualidade técnica da corrida. Então, tanto o grupo core, tornozelo e controle realizaram esses exercícios antes dos treinamentos de corrida.